Outra função muito importante no Photoshop é o retoque, que é o nosso assunto agora. Então, vamos abrir da mesma pasta a imagem número 6, Retoque Clone Stamp. A ferramenta Clone Stamp é a ferramenta mais antiga de retoque. Nós temos aqui na caixa de ferramentas um grupo um pouquinho mais abaixo, onde nós temos duas ferramentas muito parecidas. E aqui eu quero chamar a sua atenção para que você tome cuidado. Nós temos o Clone Stamp e embaixo o Pattern Stamp. O ícone é muito parecido, mas apenas a ferramenta de cima faz o retoque. É interessante o porquê a Adobe colocou uma ferramenta diferente no mesmo grupo. Mas enfim, isso é um assunto para um outro momento. Marcando a ferramenta Clone Stamp, mais uma vez nós percebemos a barra de controle, ela foi alterada, e nós temos algumas coisas familiares, como por exemplo, o local para determinar o tamanho da ferramenta, aqui pelo campo Size. E também o Hardness, que é o acabamento da ferramenta, ou seja, o contorno da ferramenta. Se o Hardness é 100%, o retoque vai ficar muito marcado. Então, principalmente na questão de retoque, é interessante que o Hardness esteja 0 ou um pouquinho mais acima de 0. O modo de operação da ferramenta também normal, e a opacidade da ferramenta é o quanto você está cobrindo uma área a ser retocada. É comum a gente trabalhar com valores diferentes de 100% aqui no campo de opacidade, dependendo do tipo de retoque que a gente tem que fazer. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom. Nós percebemos que existem algumas áreas aqui que podem ser melhoradas. Sinais, rugas de expressão, cicatrizes, etc. são questões para a gente retocar, né? Então, por exemplo, aqui, eu quero retirar esse sinal, então eu vou colocar uma textura de pele boa sobre o sinal, que eu vou chamar de área ruim. Então, marcando o Clone Stamp, eu vou acertar um tamanho de ferramenta um pouquinho melhor, vou diminuir um pouco. E a mecânica é assim. A tecla Alt funciona para eu pegar aquela área que é boa. Então, se eu seguro a tecla Alt, o cursor vira como se fosse uma espécie de mira. E agora eu clico com o botão esquerdo do mouse. Ó. Cliquei. O que eu fiz? Peguei uma textura. A gente percebe que ao deslocar a ferramenta, ela está mostrando para nós qual é a textura que ela pegou. E agora eu levo essa ferramenta para cima dessa pinta. A gente percebe, olha, se já vai dar certo ou não, logo quando você traz a ferramenta sobre a área ruim. Agora que eu percebi que está ok, eu vou clicar e segurar. O que a gente percebe? Que houve a substituição da área e do lado apareceu uma cruz, que é justamente onde nós marcamos a textura da pele boa. Quando você solta, o Photoshop então ele faz a substituição. É bem simples. Vou fazer novamente aqui na parte de baixo, olha. Aumentando o zoom. Estou usando aqui Ctrl mais para aumentar o zoom. Ou você também pode usar o roller do seu mouse. Se você mantém a tecla Alt apertada e usa o roller do mouse, você pode aumentar ou diminuir o zoom também. Muito bem. Então agora aqui eu preciso de uma ferramenta um pouquinho menor. Nós já sabemos que para trabalhar o tamanho da ferramenta é pela barra de controle no campo Size. Ou nós também podemos utilizar no teclado as teclas colchetes. O abrir colchetes diminui a ferramenta e o fechar colchetes aumenta. Então já fica um pouquinho mais prático agora de trabalhar. Eu quero essa área de pele. Para marcar, eu seguro a tecla Alt. Clica com o botão direito do mouse e a gente percebe que a ferramenta começa a levar então essa textura para um local a ser retocado. Eu vou trazer aqui para cima. Olha, a luz, inclusive, ela está coincidindo, está batendo. Agora, se eu marco uma área muito escura, por exemplo aqui, ó, perto do nariz dele, eu já sei de antemão que não vai funcionar. Então é importante quando você pega uma determinada área, que você faça isso mantendo tanto uma textura parecida como uma luz parecida também. Então, se você percebeu que não vai funcionar, você não vai clicar, tá bem? Então aqui vai funcionar, eu clico seguro, ó, e a cruzinha
pegou a área de pele e substituiu, então, aquela pequena mancha. E assim você vai fazer em toda a imagem, até você perceber que não existe mais a necessidade de retoque. Por exemplo, eu quero tirar esse sinal, é uma parte de pele muito mais lisa do que a anterior. Outra coisa também que é importante, não misture texturas de pele. Essa pele tem um poro muito mais aparente, muito mais aberto, e aqui o poro é mais fechado. Se eu retocar usando essa textura, a gente percebe que o retoque não fica bom. Então, vou trabalhar sempre respeitando as texturas de pele e também a luz destas áreas. Mais uma vez, eu usei a tecla Alt para marcar a textura. Eu levo aqui para cima desse sinalzinho. Ó, clica, segura, retoque já está feito. E assim para toda a imagem. E para que a gente tenha uma ideia de como a imagem era antes do retoque, nós podemos fazer o seguinte. Painel History, vou clicar no Snapshot, então esses são os sinais da imagem original, e agora o resultado após o retoque com o Clone Stamp. Vamos fechar essa imagem. No meu caso, eu não vou salvar as imagens. No seu, é interessante que você escolha uma pasta para você salvar os seus exercícios. Procure também não salvar por cima dos seus arquivos originais. Combinado? Agora, nós veremos outra ferramenta de retoque. Vamos abrir a imagem número 8. E nós vamos utilizar, no lugar do Clone Stamp, uma ferramenta chamada Healing. Um pouquinho mais acima do grupo do clone, ó, nós temos aqui a ferramenta Brush, ferramenta Pincel, e temos um grupo onde inicialmente aqui aparece, no meu caso, a ferramenta Patch. Mas enfim, eu clico com o botão direito do mouse e tenho acesso às demais ferramentas. A ferramenta Healing Brush é a segunda ferramenta. Por que estamos começando esse estudo com a segunda ferramenta? Porque a sua mecânica é idêntica ao Clone Stamp, que a gente acabou de utilizar, tá bem? Então eu marco o Healing. O Healing também tem ali um campo onde eu posso trabalhar o tamanho e o seu hardness. Eu vou deixar o hardness aqui em 0. Também posso trabalhar o tamanho da ferramenta utilizando as teclas colchetes, abrir e fechar colchetes. Vou aumentar um pouquinho mais aqui o zoom. O interessante do Healing é isso daqui. O Healing, ele trabalha as luzes e as texturas. Ele respeita as luzes da área que eu quero retocar. Então, por exemplo, aqui tem uma pequena mancha, mas eu quero marcar uma área de pele que eu gostei muito, que é uma pele um pouco mais escura, uma área mais escura. Como eu disse, a mecânica é a mesma, então eu vou segurar a tecla Alt, marco essa textura, e quando eu levo para cima da área que eu tenho que retocar, eu percebo que a primeira textura é mais escura. Mas quando eu clico e seguro nesta área, o Healing calcula as luzes para nós. Então veja, ele trouxe a textura desta área, que é uma área muito boa, aplicou sobre o nariz da moça e, mesmo a luz sendo diferente, ele respeitou a luz desta área. Então o Healing, ele tem essa inteligência que o Clone Stamp já não tem. Então por que usar o Clone Stamp se o Healing é mais inteligente? Porque quando nós estamos numa área onde existe um contorno diferente, o Healing acaba se perdendo. Então, para cada situação, nós temos uma ferramenta. Como ele pensa sempre em luzes, se ele encontra cores diferentes, ele se perde. Então, em casos assim, eu uso o clone. Então, por exemplo, aqui, ó, perto da sobrancelha dela. Eu vou marcar esta área que é bem lisa, Alt e clique. Vou diminuir a ferramenta um pouquinho. Se eu encostar um pouco na sobrancelha, ó, o que aconteceu aqui? Ele fez um retoque, mas ele aumentou uma área de sombra, ele manchou aqui. Então, em casos assim, o que eu faço? Volto no Clone Stamp, diminuo a ferramenta, tenho que pegar uma textura muito próxima e uma luz muito próxima. Talvez essa aqui seja uma cor próxima, olha. É um pouco próxima. E agora, quando você clica, o que acontece? Não houve aquela mancha, ele não puxou a sombra dessa parte de baixo. Então sempre existe uma vantagem e uma desvantagem quando você escolhe uma determinada ferramenta.
No caso, o Healing, além de aplicar a textura, ele já calcula as luzes automaticamente. Vamos em frente que tem mais ferramentas. Eu vou fechar essa imagem. Vou abrir. Agora a imagem Spot Healing. Imagem número 9. Muito bem. Nessa imagem aqui, nós temos várias áreas para tratar, para retocar. Por exemplo, olha, existe aqui uma mancha que não dá para identificar bem o que é isto. Então, quando você tem uma situação como essa, você pode eliminar isso aqui sem problema algum. Posso eliminar isso usando a ferramenta Healing Brush. Eu marco uma textura próxima, levo sobre essa mancha, clica segura, mantenho o botão do mouse preso, trocou sem nenhum problema. Nós também temos áreas na pele da moça para trabalhar. Por exemplo, aqui ó, no braço, tem aqui uma mancha mais escura, eu posso aumentar o zoom. E olha só, aqui nós temos uma área de luz, mais para cima uma área de sombra, então é só tomar um pouco de cuidado para você não deixar o Healing encostar aqui. Estou diminuindo a ferramenta com os colchetes. Ah, e o que é esse verde aqui? Nós trabalhamos agora há pouco naquela vegetação. Então, quando eu fiz o Alt para marcar, aquela cruzinha está lá em cima ainda, na verdade. Então, vou marcar de novo aqui, olha. Tecla Alt, cliquei nesta área de pele, agora eu trabalho aqui em cima. Ó. Clica segura, olha, respeitou as luzes dessa área. Foi um retoque bem fácil, bem rápido. Diminuindo um pouquinho aqui. Essa outra área, por exemplo, olha, também é uma coisa que você não consegue identificar. Aqui eu posso também eliminar. Mas como já tem o braço muito próximo e o cabelo muito próximo, a ferramenta Healing pode criar uma mancha. Então eu vou de Clone Stamp de novo. Então você vai escolher a ferramenta dependendo da situação que você encontrar. Aqui eu vou clicando. Eu posso também manter o botão do mouse apertado e deslocar o cursor, olha. Então conforme a cruzinha ela se desloca, ela vai jogando para a posição do Clone Stamp aquilo que ela está enxergando. Aqui também foi fácil de resolver. Agora, nessa parte de baixo aqui, tem uma barra de metal. Bem, podemos trabalhar aqui com carimbo, que é o Clone Stamp, trabalhar com o Healing Brush, mas também tem outras ferramentas. Olha, eu vou abrir o grupo do Healing Brush e vou usar agora a ferramenta Patch. O Patch, ele é uma seleção que faz retoques. Então, marcando o Patch, algumas coisas são familiares, é só você observar aqui na barra de controle. Isso aqui nós conhecemos. Eu vou contornar essa barra com o Patch, que é como se fosse um laço normal. Eu vou soltar o botão do mouse aqui. Bom, agora o que vai acontecer? Eu vou procurar uma textura parecida. A gente consegue perceber que aqui, na parte de baixo, está um pouco mais desfocado do que na parte de cima aqui do chão. Então eu vou tentar não misturar essas texturas e vou trabalhar no sentido horizontal. Como é que eu faço isto? Eu levo o cursor para dentro da área de seleção. Ele mudou o desenho do cursor. Agora você clica, segura e desloca. É como se passasse um filme lá dentro da seleção ativa, olha. Ah, mas eu não quero colocar o sapato ali, né? Eu vou trabalhar aqui do lado. E quando eu solto, ele já substitui a primeira área. Foi muito mais rápido do que as outras ferramentas, não é? Para desmarcar a seleção, Select de Select, você já conseguiu fazer um retoque de uma área bastante grande e com bastante facilidade. Então, esta foi a ferramenta Patch. Vamos avançar mais um pouco. Agora, utilizando a ferramenta Spot Healing. O Spot Healing é uma ferramenta um pouco diferente do que nós já vimos. Ela faz o cálculo de tudo praticamente sozinha. Aqui embaixo existem umas pedrinhas, umas manchas, que a gente pode retirar com muita facilidade. Agora eu estou usando o Spot. É diferente do Healing e do próprio Clone Stamp. O Spot Healing, ele faz o retoque apenas com um clique. O que eu preciso é ter uma área como esta, onde eu tenho aqui uma pequena mancha e ao redor um monte de textura de areia. O Spot Healing consegue fazer esse cálculo automaticamente, é só clicar e segurar. Ó, cliquei e segurei. Ficou tudo escurecido, porque é nesse momento que ele começa a fazer o cálculo. Ele sabe que dentro desta área
a textura pequena, a textura menor tem que ser eliminada. Quando você solta o botão do mouse, ele já retocou para você. Então é bem mais simples que os outros. Eu também preciso tomar cuidado para não trabalhar próximo de uma área muito diferente. Se eu tentar fazer isso na imagem da moça, talvez eu tenha algum problema se eu encostar numa área muito escura. Vamos tentar simular um problema aqui. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui numa área de pele, próximo a um contorno muito claro. Se eu clicar aqui, olha, manchou. Por que ele manchou? Tem uma marca de bolinha aqui, não tem? Porque ele viu aqui um contorno mais claro. Então, essas ferramentas que têm uma inteligência de trabalhar luzes automaticamente, têm um ponto fraco quando você encontra um contorno diferente. Então, essa pequena manchinha que aparece aqui logo abaixo, você consegue resolver com Clone Stamp. Diminui a ferramenta, marca próximo e o retoque está pronto. Vamos fechar essa imagem, sem salvar no meu caso. E agora nós vamos remover uma tatuagem. Vamos abrir a imagem número 10, remover tatuagem. Vamos dar uma olhada mais de perto. E olha aqui, nós temos algumas manchas, algumas pintas na pele que nós já podemos eliminar. Temos também aqui uma dobra da pele no pescoço que eu acho que vale a pena manter. Então eu posso começar eliminando essas pequenas manchas com Spot Healing. Bem fácil, bem simples. E agora, para remover a tatuagem, eu vou utilizar a ferramenta Patch. O Patch, ele cria uma seleção ao redor da área a ser retocada. E a questão aqui é procurar uma outra área de textura que seja suficiente para substituir a tatuagem. Então repare o seguinte, eu vou levar o cursor para dentro da seleção, mantenho o botão do mouse apertado e agora eu vou procurar uma área que substitua a tatuagem. Neste caso aqui, a dobra do pescoço não ficou boa. Lado de cá. Também já não é suficiente. Então o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar aos poucos. Eu puxo um pouquinho aqui para o lado e solto. Já fez uma pequena substituição. Puxo mais um pouco e solto. E assim você vai procedendo até conseguir retirar totalmente a tatuagem. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não encontrei aqui ao redor uma área suficientemente grande para substituir a tatuagem de uma vez só. Vou desmarcar a seleção. Agora eu vou procurar fazer o ajuste final. Olha, aqui tem um pouquinho também. Joguei aqui para o lado. Ficou uma mancha um pouco mais escura, não é? Trabalho aqui também. E agora vamos comparar. Eu vou abrir o painel History. Vou clicar aqui no meu snapshot, olha. Tatuagem e as pintas. E agora a pele ficou totalmente limpa. Para finalizarmos esta aula, nós vamos aprender a usar uma ferramenta que talvez seja uma das mais simples do Photoshop. Vou fechar essa imagem. Não vou salvar. Nós vamos abrir o arquivo 11, da mesma pasta aula 2, e nós vamos aprender como utilizar a ferramenta para o tratamento de olhos vermelhos. É um tipo de situação um pouco mais rara de acontecer, mas se por acaso você estiver de frente com uma imagem como esta, é muito simples de resolver. Primeiro eu vou encaixar a imagem na tela, e nós já sabemos como fazer isto. Menu View, comando Fit on Screen ou Ctrl 0. E na caixa de ferramentas, no grupo onde nós temos a ferramenta Patch, a ferramenta Healing Brush, nós temos lá embaixo a ferramenta de olhos vermelhos, a Red Eye. E existem duas formas de trabalhar com essa ferramenta. Primeiro, eu posso simplesmente clicar na área que está com um tom avermelhado e o Photoshop automaticamente troca isso para um tom mais escuro. Antes eu vou aumentar um pouquinho o zoom pelo painel Navigator,
para que fique mais fácil de entender a ferramenta. Olha, eu levo o cursor na pupila aqui do bebezinho e basta clicar. O Photoshop, então, ele já conseguiu retirar o tom vermelho e colocou um tom escuro. Outra forma de fazer isto, eu vou desfazer a operação aqui, Ctrl Z. Outra forma é criar uma espécie de seleção, que nós chamamos de varredura. Então eu levo a ferramenta um pouco mais acima, aqui da pálpebra do bebezinho, você mantém o botão do mouse apertado e puxa. Então você criou aqui uma área retangular, como se fosse uma seleção. Então isso aqui é chamado de varredura. Eu estou dizendo para o Photoshop o seguinte: olha, Photoshop, aqui tem um monte de áreas em tom de pele, procure aquilo que é vermelho dentro desta área, e depois o resto é com ele. Então uma segunda forma de trabalhar é criando uma varredura. O cuidado com essa ferramenta é o seguinte: o Photoshop não sabe o que tem na tela, na verdade. Para ele, só existem pixels. Então, se você clicar em outra área de tom avermelhado, pode ser que ele também vá tentar substituir. Nesse caso, eu fiz uma varredura na área da boca do bebê, e essa parte aqui de baixo a gente percebe que também foi alterada. Então é só você tomar um pouco de cuidado e não clicar em áreas que não sejam olhos vermelhos.